Olá pessoal, hoje vamos trocar uma ideia sobre a fase atual do conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Ao longo da semana, vários debates têm surgido sobre qual que seria a natureza desse conflito, se dá para chamar de guerra ou se não dá para chamar de guerra. Óbvio que as interpretações elas abrem margem para subjetividade, entretanto eu quero deixar claro qual que é a minha opinião. No meu entendimento, houve uma invasão de um país soberano por outro país soberano. E isso significa o descumprimento da Carta da ONU. Então, a Rússia, realmente, ela cometeu nesse contexto uma infração internacional. E isso coloca ela numa situação diplomática bastante complicada. Entretanto, nós já falamos nos outros vídeos que isso é o que diz o sistema das relações internacionais institucionalizadas. Porque quando a gente vai entrar nos meandros dos motivos que levaram a Rússia a inclusive calcular esse risco, porque para a Rússia está sendo muito custosa essa guerra. Além das sanções econômicas, problemas diplomáticos, volta inclusive da russofobia, do racismo contra povos eslavos, especialmente contra russos aí em vários lugares do mundo, especialmente na Europa, nos Estados Unidos. Então, o que a gente tem visto é que o Putin está pagando caro por essa decisão. E quando eu digo que ele está pagando caro, não significa que a gente está endossando o discurso da OTAN e dos Estados Unidos, que são, no meu entender, os maiores responsáveis pelo conflito até agora. Óbvio, alguém pode dizer, mas quem entrou na guerra foi a Rússia. Só que essa guerra, existe um erro com relação à datação dela. Ela não começou em 2022, ela começa em 2014, com o golpe de Estado que ocorreu na Ucrânia. E de lá para cá foram 8 anos de conflitos militares envolvendo nesse caso, grupos de inspiração fascistas, grupos de inspirações nazistas, neonazistas e bandeiristas. Tenho denunciado isso aqui constantemente, que a Ucrânia inclusive virou lugar para treinamento de nazistas internacionais, inclusive brasileiros. Portanto, essa guerra ela tem muitas contradições aqui que a gente precisa analisar parte a parte para entendermos o que está acontecendo em campo, quais são os desenvolvimentos táticos e estratégicos no campo de batalha, o que já está correndo no campo diplomático, porque a guerra ela é a continuação da política sob formas violentas. Então, ao mesmo tempo em que nós temos então um cenário em que as pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo e buscando informações, nós temos também uma rede de desinformação que é a propaganda de guerra através do grande complexo midiático. E a propaganda de guerra ela significa o seguinte, escolher um lado no conflito, o que para o Brasil isso é péssimo. Então, quando a gente pega o Estadão, a Folha, o Globo, praticamente as notícias vêm das mesmas fontes que são as empresas de comunicação, no caso os grandes veículos ali, os grandes jornais, os grandes conglomerados da mídia estadunidense que praticamente ditam para o Brasil o que o Brasil tem que fazer, tem que falar e como tem que agir em relação ao posicionamento desse conflito. Então, por exemplo, quando a gente abre o site do Estadão, o que a gente vê ali? Nós vemos quase que um panfleto, parece que a Rússia já perdeu a guerra, que o Putin é um ditador, que o Putin é um translocado. Folha a mesma coisa, o Globo a mesma coisa, e tantos outros órgãos da mídia que não são independentes que vão por esse caminho extremamente equivocado, colocando o brasileiro como torcedor organizado, o que é completamente errado e isso não interessa para o Brasil. A partir do momento em que começar a se sentir escassez de fertilizante, a partir do momento que a gente sentir que o preço dos combustíveis vai subir por causa da situação do conflito, a partir do momento que a gente perceber que uma série de outros itens começam a afetar o cotidiano da vida, nós vamos ver que esse debate sobre a guerra, ele não está distante, ele está no dia a dia. Só que eu queria dizer o seguinte, a Rússia, ela violou sim a Carta da ONU. Entretanto, porém, todavia, contudo, isto vem sendo feito sistematicamente pelos países do Ocidente, particularmente pelos Estados Unidos, que violam constantemente a Carta da ONU, usam a ONU quando interessa, e quando não interessa eles simplesmente desrespeitam a ONU. Isso vem desde a doutrina Bush. Então, inúmeras vezes que os Estados Unidos decidiram bombardear países, né? O caso mais emblemático ali foi o caso do Iraque, quando essa invasão que durou aí quase 20 anos.
a invasão do Afeganistão na época, em 2001, como todo mundo ficou chocado com a questão do World Trade Center, com os atentados, houve uma ampla mobilização no sentido de apoiar os Estados Unidos. As pessoas acabaram sendo engolidos por esse discurso aí, mal estavam vendo que o que os Estados Unidos estavam plantando seria muito pior. Então, os Estados Unidos violaram a Carta da ONU no bombardeio ao Kosovo em 99, violaram a Carta da ONU no ataque à Somália em 1994, no ataque ao Iraque em 1991, de certo modo. Isso que a gente foi para trás, agora vamos para frente. Nós temos os ataques que houveram na Síria, na Líbia. A Líbia foi um estado destruído, foi um estado que foi completamente desmobilizado em todos os seus sentidos e o poder passou para as gangues organizadas. A Síria, havia um projeto mórbido que planejava dividir a Síria em vários países ali, cada um ia pegar um naco. Então isso que hoje está acontecendo, em que o Putin está tentando rediscutir o sentido das fronteiras da Ucrânia, isso nós já vínhamos vendo o Ocidente operar isso na região do Oriente Médio. Agora os Estados Unidos reivindicam a Carta da ONU porque eles estão no outro papel. Eles estão apoiando um lado por uma guerra por procuração. Esse conceito é muito importante ficar claro para vocês. O conceito de guerra por procuração. O que é procuração? Quando você vai fazer qualquer atividade que não tem condições de você estar em presença, você assina uma procuração no cartório para uma pessoa te representar. E isso é a mesma coisa que acontece na guerra. A Ucrânia, no governo Zelensky, é importante a gente dizer isso, porque muitas vezes a gente comete um equívoco de chamar um país contra o outro. Na verdade, é um governo contra o outro. Isso é muito importante. É um governo. Então, o governo do Zelensky, o governo do Poroshenko, que foi quem antecedeu o Zelensky, o governo do Putin. Então, essas são ações de governo. Mas tem algumas ações que são vitais para o Estado. E que, como eu disse para vocês em outro vídeo, a Rússia, ela considera que ter um vizinho armado, com armas atômicas, pertencendo à OTAN, com a OTAN fazendo ali uma fronteira geográfica. Para a Rússia, isso é uma questão de sobrevivência, que ela não abre mão. Por quê? Na distância que a Ucrânia está da fronteira russa, com as principais cidades, que são São Petersburgo e Moscou, caso houvesse um ataque nuclear partindo da Ucrânia, considerando a Ucrânia como membro da OTAN e hospedando mísseis balísticos dos Estados Unidos, porque todo país que se filia à OTAN tem que instalar uma base militar da OTAN no seu país. Caso houvesse essa situação da Ucrânia estar presente na OTAN, bastava uma simples decisão dos Estados Unidos para se lançar uma penca de mísseis sobre a Rússia, que a Rússia não teria nem tempo de resposta. Os mísseis russos que seriam lançados automaticamente seriam aqueles mísseis de resposta que estão programados para caso haja um ataque, eles respondem automaticamente. Mas a Rússia não teria tempo nem de salvar aquilo que ela já tem. Seria um ataque fulminante muito rápido. Então é uma questão de sobrevivência para o Estado russo. E isso tomaria qualquer pessoa que pensa essa decisão com relação ao Estado. Se é uma pessoa que está só preocupada com o governo, que está só preocupado ali com a próxima eleição, essa pessoa provavelmente não tomaria essa atitude, mas o Putin não está preocupado com isso. Ele está preocupado em manter a unidade territorial da Rússia, conseguir garantir ali uma zona tampão que separe a Rússia das fronteiras da União Europeia / OTAN, e por isso que a guerra está nesse sentido. Só que eu quero chamar a atenção, inclusive esse é o título desse vídeo, sobre a questão de uma ameaça nuclear. Então eu preparei toda essa introdução para a gente chegar no finalmente aqui, que é o tema mais importante desse vídeo. O que acontece? Há o risco nuclear? Sim, há o risco nuclear. E eu vou citar aqui os fatores que estão envolvidos, os tipos de bombas e por que a gente precisa estar vigilante, inclusive pedir o desarmamento nuclear, por um lado, mas ao mesmo tempo o Brasil, enquanto país, precisa estar preparado para um cenário de constante expansão do arsenal atômico da humanidade, de vários países que possam ingressar numa corrida armamentista nuclear. Então vamos entender passo a passo. Primeiro, o que é a bomba atômica? Nós temos dois tipos de bomba atômica, na verdade três. Então o mais conhecido
é a bomba atômica de fissão nuclear, que é a mais que foi usada em Hiroshima e Nagasaki, que foram os 2 únicos casos de uso de bomba atômica em combate. Nós temos a bomba H, que é a bomba de fusão nuclear, que ela é muito mais potente. A bomba de fissão ela é simplesmente a espoleta para você detonar uma bomba H. A bomba H ela tem um nível de destruição, que é a bomba de hidrogênio, muito, mas muito maior do que a bomba atômica que a gente está acostumado. Nós temos as armas nucleares táticas, que são mini bombas atômicas que podem ser utilizadas ali num perímetro mais reduzido. Claro que aí nós não temos ideia da tecnologia disso, porque isso é segredo de Estado, isso não foi usado em combate. Então o uso de armas nucleares táticas, eles podem limpar um determinado terreno, inclusive deixar uma contaminação. Só que a gente não tem ideia das tecnologias que estão sendo empregadas e é muito bom que a gente nunca tenha, porque se isso começar a ser empregado no campo de batalha, nós vamos entrar numa situação bastante complexa aí do crescente rearmamento nuclear. E o quarto tipo, que seriam as bombas sujas. Elas são armas que você usa com urânio ou com o plutônio empobrecido, porque a bomba atômica se usa o urânio enriquecido. E aí sobra um lixo nuclear que ele pode ser reaproveitado para você fazer essas bombas sujas, para você fazer as pessoas morrerem aos poucos. Então esse tipo de bomba ela é extremamente condenável, ela é criminosa. Há registros de países que já usaram bombas sujas, diversos casos aqui, mas basicamente, então como que fica essa situação nuclear? Como eu cantei para vocês, num dos primeiros vídeos, a tomada de Chernobyl ela tem um interesse estratégico, porque ela é uma usina nuclear em que há inúmeros materiais radioativos ali. Mas não foi só Chernobyl. Nós vimos também a disputa que houve entre a Rússia e a Ucrânia agora com relação à usina de Zaporizhzhia. Essa usina ela tem uma importância estratégica para a Ucrânia, porque ela produz cerca de 20% da sua energia. E o plano russo possivelmente é controlar todas as capacidades nucleares que tenha. Existem umas denúncias que estão surgindo, que eu preciso ainda checar antes de afirmar que realmente isso está acontecendo, mas há denúncias de que a Rússia esteja desmantelando laboratórios de armas químicas que eram dos Estados Unidos no território ucraniano. Ainda não chequei essas informações, eu vou verificar para vocês antes de divulgar. Mas essa é uma possibilidade de que esse seja um outro fator também que colocou a Rússia em risco. E o tema da guerra biológica ele é tão problemático quanto a guerra nuclear. Então nós temos a guerra química, nós temos a guerra biológica. Então essas armas químicas elas são armas, é a bomba atômica do pobre que a gente fala, porque a bomba atômica ela custa caro, ela envolve reator, ela envolve toda uma tecnologia. Mas para um país que não tem recursos para investir numa bomba atômica, o que ele fazia? Ele tinha um arsenal de armas químicas ou biológicas. Os Estados Unidos acusaram o Iraque de ter tido essas armas. De fato, por um momento o Iraque teve, porque foram inclusive fornecidas pelos Estados Unidos. Depois o Iraque abriu mão desse arsenal. Mas o pretexto que os Estados Unidos usaram para invadir o Iraque não fazia o menor sentido, porque além daquelas armas não existirem, mesmo que elas existissem, nem de longe elas representariam uma capacidade para atingir o território dos Estados Unidos ou qualquer base dos Estados Unidos por perto. E as armas químicas e biológicas, assim como as armas nucleares, as bombas atômicas e de hidrogênio, elas são armas de destruição em massa porque elas são usadas para atacar a população civil. Então, o que acontece? Como que está hoje a situação do conflito ali na Ucrânia? A Rússia declarou que, nesse momento, está de prontidão o arsenal nuclear da Rússia. E por ele estar de prontidão, a qualquer momento a Rússia pode apertar um botão. Agora, significa que isso vai apertar? Não. A bomba atômica ela é sempre o último recurso. Ela é sempre o último recurso. Entretanto, o Putin ele tem avançado na retórica. Ele disse o seguinte, que se caso haja a adesão de certos membros à OTAN, a Europa não vai ter nem tempo de esperar a resposta deles. Então, o Putin
realmente ele está subindo o tom e fazendo ameaças de utilizar armas nucleares. Se vai usar, é outra história, porque ele está em guerra. Então a guerra, a retórica faz parte da guerra. Então vamos pensar uma coisa. O que é a guerra? Você tem um objetivo político. O objetivo político do Putin é muito claro, é tirar a OTAN da sua fronteira. O objetivo do Putin é que a Ucrânia deixe de ser uma ameaça à sua segurança interna. Isso de acordo com o raciocínio do Kremlin. Isso aqui não é a minha opinião, a sua opinião, não é. Isso aqui é o raciocínio do Kremlin. Para eles, a Ucrânia, tal qual está configurada hoje, é um estado problema para sobrevivência geoestratégica da Rússia. Então, eles estão num processo em que avança-se no combate militar e, paralelamente, existe uma frente diplomática que está negociando. Então, já tivemos aqui duas, parece que está caminhando para ter a terceira. Na segunda reunião diplomática que houve, foi decidido um cessar-fogo para poder fazer um corredor para os refugiados passarem. Ambos os lados acusam ambos os lados de terem descumprido. E esse fronte diplomático vai caminhando. Ao mesmo tempo, nós temos um outro fronte diplomático que é o que envolve as Nações Unidas. Então, nesse sentido, o governo dos Estados Unidos está fazendo uma corrida pelo mundo para buscar aliados para isolar a Rússia. Então, existe um esforço diplomático nesse sentido dos Estados Unidos combater a Rússia pela via diplomática, que é a saída mais inteligente que os Estados Unidos está encontrando, porque as sanções não estão aplicando efeito, como expliquei nos vídeos anteriores. Então, como que ele tem agido nesse sentido? Os Estados Unidos têm, inclusive, uma reunião agendada com a Venezuela, para discutir a relação da Venezuela com a Rússia. Então vocês olhem como é que movimenta as peças. Por isso que não dá para ter comportamento de torcedor organizado. Se os Estados Unidos faz um bom acordo para a Venezuela, e os Estados Unidos têm margem para fazer isso, porque os Estados Unidos compram, inclusive, petróleo da Venezuela, e os Estados Unidos vão precisar ainda mais desse petróleo da Venezuela caso o conflito se escale por um longo tempo, porque isso vai pesar na cotação internacional do petróleo, tendo em vista a importância que tem a economia da Rússia no comércio internacional do petróleo. Então essa escalada, ela corre o risco realmente de mexer no tabuleiro, inclusive político. Ué, vai que os Estados Unidos pega e reconheça o governo Maduro e fala que retira o apoio do Juan Guaidó e devolva para a Venezuela o direito da Venezuela de operar as contas da PDVSA que os Estados Unidos tinham sancionado. Para a Venezuela você resolve uma boa parte dos problemas, claro, eles vão pedir em troca alguma coisa que afaste a Venezuela da Rússia. E aí a Venezuela, enquanto Estado, vai medir qual que é o interesse, o que vale a pena jogar, o que vale a pena ceder. Pode ser que tenha aí um acordo. E como é que vai ficar as duas torcidas organizadas, a da esquerda e a da direita? Vai ficar todo mundo perdido, porque aí a Venezuela se aliou com o imperialismo. Não, pessoal, a guerra, como eu expliquei aqui para vocês, a guerra ela ocorre no fronte político, no fronte diplomático. A guerra ela não pode ser vista como uma coisa apenas do campo de batalha. São muito mais variáveis que envolvem a guerra. A guerra não é algo que ocorre simplesmente porque você tem ódio. Uma dica para vocês, qualquer dessas reportagens que tentem explicar o comportamento do Putin por ser um psicopata, por ser um maluco, por ser um desequilibrado, por ter ficado sozinho na pandemia e ter desenvolvido fobia, síndrome, joga tudo isso no lixo. Não é nada disso. Existe uma complexidade nessa teia que o Putin ele está apostando alto. O discurso dele é que ele não vai recuar. Essa guerra só tem um jeito de terminar, com a vitória da Rússia, segundo Putin. E aí o Putin vai medir todos os esforços para isso. E aí vem aquela discussão que sempre se coloca. Mas então a Rússia é uma ditadura que está enfrentando uma democracia que é a Ucrânia? Mentira. Isso é mentira da propaganda de guerra da mídia ocidental. A Ucrânia proibiu os partidos de esquerda de participarem das eleições. O Partido Comunista da Ucrânia, que era o segundo maior partido da Ucrânia, ele tem esse nome de comunista, mas ele era um partido de centro-esquerda, porque ele era herdeiro da tradição da União Soviética. Era um partido até que moderado, equilibrado nas suas posições.
como é o Partido Comunista da Federação Russa, por exemplo. Então, são os partidos comunistas hoje do leste europeu, são os herdeiros da União Soviética, que têm uma posição muito mais equilibrada do que em outros momentos, inclusive porque eles foram governo. Eles sabem a complexidade dessas questões. Nessa situação, a Ucrânia proibiu os partidos de esquerda, proibiu os símbolos da era soviética, e aí proibiram não por uma questão de gostar ou não do comunismo, mas porque isso lembrava historicamente um período em que eles se uniram à Rússia. Então eles querem apagar essa memória de aproximação da Ucrânia com a Rússia, para que se haja uma xenofobia, um corte, uma linha de corte ali, uma fratura social que diga nós somos russos e nós somos ucranianos, que divida esses dois povos que têm uma origem eslava comum, para que eles então se oponham no campo de batalha. Mas essa cunha foi plantada, foi um golpe de Estado realizado por Estados Unidos e por União Europeia, como eu falei para vocês anteriormente. E tem uma coisa que pouca gente se lembra, mas o golpe na Ucrânia foi uma resposta à intervenção que a Rússia fez em favor ao governo do Bashar al-Assad na Síria. Porque um dos objetivos da Guerra da Síria daria uma outra longa discussão. Mas basicamente, qual que era um dos objetivos da Guerra da Síria? Derrotar a Rússia no único porto que ele tem no mar Mediterrâneo, que é o porto de Latakia na Síria. Então, tirando esse acesso da Rússia ao mar Mediterrâneo, você quebraria o pé da Rússia. E, tirando o acesso da Rússia ao Mar Negro no porto da Crimeia, você tira a perna da Rússia. Você transformaria a Rússia num urso saci pererê, ou seja, um urso de uma perna, que seria uma perna manca, que ele só pode usar em algumas épocas do ano, quando os mares gelados estão derretidos. Então, são inúmeras variáveis e eu gostaria de que a gente continuasse então esse debate, mas para finalizar então esse tema da questão nuclear. Até o momento, o arsenal nuclear russo não foi utilizado. Até o momento, a ameaça está muito mais retórica. Até o momento, a Rússia tem avançado para as posições de usos de laboratórios ligados à questão do urânio, à questão nuclear, e usinas, armas químicas e biológicas sendo testadas pelos Estados Unidos, pela OTAN na Ucrânia. Essas informações ainda não confirmei, estas últimas relativas a esses laboratórios, mas é importante, se vocês souberem alguma informação, coloca aqui no link, porque a gente precisa investigar isso a sério, porque isso seria uma denúncia gravíssima. Eu acredito que, se existe isso, a Rússia, estranhamente, a Rússia não trouxe isso a público, porque para a propaganda de guerra russa, isso seria um ponto extremamente positivo. Então eu fico ainda com o benefício da dúvida. Não vou acreditar, também não vou negar. Até porque existe uma frase que todo mundo está cansado de ouvir, que na guerra a primeira vítima é a verdade. E sempre nós vamos ter a verdade dos dois lados, vamos ter a verdade dos outros lados, e nós estamos aqui com o objetivo de mostrar todas essas pseudo-verdades e procurando uma leitura independente, não fanatizada, de pessoas que apenas querem entender isso criticamente para saber como que o Brasil deve agir, sem se comportar como torcedor organizado. Então nós não temos que ter lado, nós temos que seguir a Carta da ONU, condenar uma invasão a um país soberano e seguir o artigo 4º da Constituição Federal do Brasil, que diz expressamente que o Brasil ele é a favor da soberania e da autodeterminação dos povos. Então, por um lado, a gente reconhece que a Rússia errou, que a Rússia não está agindo corretamente de acordo com o direito internacional. Entretanto, a gente tem que compreender as razões que levaram a Rússia a cometer isso, porque se a gente não entender as razões, não adianta a gente falar em paz. Porque o que levou à guerra é o que levará à paz. E é essa a chave que eu deixo aqui para vocês refletirem. As causas que levaram à guerra precisam ser resolvidas caso se queira buscar a paz. Senão será o mesmo que enxugar gelo. A paz, ela é uma construção, e a construção da paz ela envolve um elemento chamado confiança. Como que agora a gente pode imaginar uma paz, sendo que o Putin rasga a Carta da ONU, os Estados Unidos rasgam a Carta da ONU, a União Europeia quer expandir suas fronteiras, a OTAN quer aderir novos membros e encostar na Rússia. Então todos esses movimentos a gente precisa então compreender para saber como devemos nos posicionar. E a posição correta que
que eu convoco vocês a terem é não serem torcedores organizados. Escolham o lado do Brasil. O lado do Brasil sempre. E ajudem também a divulgar esse trabalho. Nós estamos começando, compartilhe essa informação, e se você está interessado nesse tipo de informação de qualidade, coloque aqui alguns temas que a gente pode debater sobre esse conflito e sobre outras questões da ordem geopolítica. O que estiver na minha alçada eu vou debater. E o que não estiver, a gente pesquisa junto e a gente vai descobrir. Falou? Até a próxima.